Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém, amados. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui cultuando a Jesus, celebrando ao Senhor nesta noite abençoada de quarta-feira aqui no ponto de pregação no Alto José do Pinho, na rua principal. Glorificamos a Deus, né? Porque Ele tem nos ajudado. Eu fiquei muito feliz quando, monitorando a página do Facebook do Templo do Corpo de Cristo, hoje eu estou até transmitindo, se eu não me engano, pelo Acorda Bênção, ó. Aí eu percebi que nós, para a glória de Deus, temos alcançado um número bacana de pessoas. 237 impressões e 227 pessoas alcançadas. Eu não sei o que significa exatamente essas impressões no Facebook e essas 227 pessoas alcançadas. Mas eu penso, né, que são pessoas que, no mínimo, clicaram para abrir o vídeo ou, em algum momento, assistiram à ministração. Né? Independente disso, glorificamos a Deus porque somos poucos, mas Jesus está em nosso meio. Está escrito que onde estiver 2 ou 3 reunidos em o seu nome, Ele está presente. Amém, amados? E Jesus está aqui conosco. Glorifico a Deus porque a gente não está aqui brincando de culto, a gente está aqui cultuando de verdade. E a gente aqui faz a coisa com conteúdo, com substância. A gente procura fazer com excelência, em o nome do Senhor Jesus, apesar da simplicidade do ambiente, mas é o lugar que nós temos escolhido para estar junto com os irmãos adorando a Deus, não é? E a gente fica feliz quando a gente vê que pessoas estão sendo alcançadas, não é? A visão celestial está sendo expandida. E o propósito é esse, de evangelizar a cada criatura com o evangelho do Senhor Jesus. O propósito é esse, de evangelizar com o evangelho do reino de Deus, não é? Que foi uma das condições que Jesus disse para a vinda do fim, para a sua volta, que o evangelho seria pregado a toda criatura, o evangelho do reino de Deus, e não o evangelho de denominações, não é? Não o evangelho de pastores, de convenções, mas o evangelho de Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, não temos de que nos envergonhar, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Este evangelho que liberta, que transforma, este evangelho que ajuiza, este evangelho que restaura, que vivifica, que liberta, que dá sentido à vida, que dá razão para viver. Amém? Glória a Deus. Quero continuar desta oportunidade com o beabá da fé que a gente ministrou no culto passado e que são orientações, não só, como eu disse, para os recém-convertidos, mas para nós que já estamos peregrinando nessa caminhada por algum tempo, observando uma fala que eu disse na ministração passada, que devemos cuidar de cultivar o primeiro amor. Eu não usei essa expressão, né? Mas eu usei cultivar o que tínhamos no começo da nossa fé, porque normalmente no começo da conversão é uma fervorosidade, é um ânimo, é uma assiduidade nos cultos, é uma marcação de presença na igreja, é uma fome, é uma sede de leitura bíblica, de oração, de você assim se entregar para Jesus mesmo, sabe, com força. Você realmente se desliga do mundão, você se desprende, o seu negócio é Jesus, o seu negócio é a igreja, o seu negócio são as coisas espirituais. Você pode estar passando a maior prova que for, a maior moinha que for, mas você é feliz, é contente, porque os seus olhos estão em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e isso deve permanecer. A gente deve continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A gente deve cultivar este fogo aceso dentro de nós.
A gente deve cultivar essa animosidade, a gente deve cultivar essa empolgação. O processo da caminhada, ele é longo. É óbvio que nesse trajeto, né, a gente parece se cansar, se afadigar, a gente fica meio que lento, frio, desgastado. Porque aí a gente vai percebendo que o caminho não são só flores, né? Ele tem os seus espinhos também. A gente vê que o caminho ele não é todo plano. Ele tem as suas barreiras, os seus obstáculos. Mas quando a gente tira Jesus do foco, aí tudo fica mais difícil. Quando a gente tira Jesus do nosso objetivo, da nossa meta, do nosso alvo, fica tudo mais difícil. É o que aconteceu com Pedro quando andava sobre as águas. A Bíblia diz que ele observou a força do vento e começou a afundar. É quando a gente deixa de estar olhando para Jesus e começa a observar as coisas que vão atingindo a gente. As coisas que vão dificultando a caminhada. A gente começa a olhar para os problemas e ver que são tantos problemas, a gente começa a passar por coisas que a gente não passaria, a gente pensa, se não fosse crente. Não é? A gente começa a pensar, mas quando eu não era crente, eu não passava por isso. Claro, porque você agora é uma nova criatura, está em outra dimensão, está na terra, está no mundo, mas não é do mundo, não pertence ao mundo. Não é? Você começa a perceber que algo começa a pelejar contra você, dentro de você, que é você mesmo. Que a gente chama de carne. Porque quando você não é convertido, você não está nem aí para as coisas espirituais. Mas quando você se converte, e agora você recebeu o Espírito Santo, o seu espírito foi vivificado, aí você começa a perceber que parece haver dois seres dentro de você. Não é? E você percebe isso. Mas é um ser apenas, que é a velha e a nova natureza. E a velha natureza, que a gente se refere figuradamente à natureza pecaminosa, a quando nós não éramos convertidos, a conflitar com a nova natureza. O homem nascido de novo, a mulher nascida de novo, a nova criatura. Começa a haver um conflito dentro de você. Não é? E aí, esse conflito, ele é um dos mais terríveis que a gente enfrenta na caminhada. Porque quando é um demônio, a gente expulsa. Eu normalmente digo que a gente deve expulsar. Não deve se repreender demônio, deve expulsar logo. Não é? Demônio, você diz, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Não é? De uma pessoa que está querendo criar problema com você, aí você evita, sai pela tangente, né? Você dissemina, você, sabe, leva na esportiva, você procura ser um agente pacificador, como disse Jesus. E ser pacificador é dar o doce para não entrar na briga e dar a doceira para sair dela. Ser pacificador é engolir seco. Hã? Ser pacificador é empurrar com a barriga, mesmo que não tenha, mesmo que seja sarado, que nem Felipe. Hã? Ser pacificador é fazer de conta que não entendeu a gracinha, a piada, a indireta. Ou então, se você percebe que não vai suportar, você se sai, para ficar na paz, é melhor se distanciar. Hã? Mas quando é com você mesmo, como é que eu vou dizer a minha carne sai? Porque se eu disser a minha carne sai, quem sai é o espírito, aí a carne morre. E se a gente tivesse esse poder de estar saindo do corpo, misericórdia. Ia ser misericórdia não, glória a Deus, a gente ia querer logo ir embora para o céu. Quem sabe que o céu é glorioso, né? Quem sabe que que no céu só há gozo, paz e alegria. Aí eu vou sair daqui e ir embora para o céu.
né? Mas não tem como se desvencilhar dessa estrutura da gente. Então a peleja, ela é dentro de nós. Essa peleja dentro de nós, ela é na nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente, né? Que está... É suposto que ela esteja no cérebro, de onde vem o comando para todo o nosso corpo, né? A mente é abstrata. Então, mas o campo de batalha é aí. E Jesus diz, né? E a gente, segundo a anatomia de Jesus, confere, apesar de algumas culturas acharem que não se localiza a mente por causa da sua abstração, né? Jesus diz que o coração do homem está na cabeça. Mateus 15, 19. Então, a mente, segundo a anatomia de Jesus, ela está aqui, nessa região da cabeça. E a gente sabe que é do cérebro que vem o comando para toda a parte do nosso corpo, não é? Então, a batalha acontece aí. Por isso que a palavra de Deus manda que nos revistamos das armaduras de Deus, e uma das importantes, como toda ela, é o capacete da salvação. Não é? E o capacete da salvação, a gente percebe na escritura de Efésios 6, que não só o capacete da salvação, mas todas as indumentárias da vestimenta do soldado romano, que Paulo menciona em Efésios 6, é referente à palavra de Deus. É o capacete que você se reveste dele por dentro. Você se enche da palavra, e aí o capacete vai se formando, porque é onde você consegue, a partir da palavra, resistir. Resistir o diabo, dizer não à tentação, fugir do que você vai aprender na luz da Bíblia, desagrada a Deus. E eu parei na ministração anterior do Beabá da Fé, esta é a segunda parte, orientando que as pessoas deveriam procurar uma congregação para fazer parte, uma denominação para fazer parte, e procurar ser assíduo. Eu me lembro, eu estava até assistindo antes de vir para cá, eu me lembro que eu parei no segundo culto da congregação onde eu fazia parte, que era a terça-feira, o círculo de oração. Eu parei ali, mas aí eu quero voltar para isso, né? Já que é continuidade dessa abordagem, 8 dias depois, que na quarta-feira da congregação onde eu fazia parte, na segunda eu falei, se era culto de oração, na terça, ensaio do coral, que eu ficava orando, e a gente até lembrou de quando a gente se converteu aqui, né? Aí na quarta-feira era ponto de pregação, era chamado culto de portas abertas, que era culto de pregação. Na quinta-feira, oração para a mocidade, porque eu fazia parte da Assembleia de Deus. E na sexta-feira era o culto de doutrina. Eu sempre estava nos cultos, né? Foi quando eu falei de você, novo convertido, procurar uma congregação. Esse negócio de estar visitando uma, visitando outra, não é bacana para quem é novo convertido. A ideia é procurar uma igreja evangélica, e a gente falou que o que caracteriza uma igreja verdadeiramente evangélica está na ministração anterior, né? Para você poder começar a se construir espiritualmente. Eu vou voltar a essa tecla, mas deixa eu até falar das outras sequências de culto. No sábado, tinha os cultos relâmpagos da campanha evangelizadora. Eu estava nos cultos relâmpagos. Eu aproveitei tanto o começo da minha fé, que depois desses cultos relâmpagos que tinha, da campanha evangelizadora, tinha uma vigília no bairro de Casa Amarela, era uma vigília só para homens. Eu ia para essa vigília. Era de 10 da noite até as 5 da manhã do outro dia. Começava às 22 horas do sábado e até às 5 horas da manhã do domingo. Eu ia para essa vigília, é uma benção mesmo. Aí depois já era no domingo de manhã. No domingo de manhã, como era a minha dinâmica? Escola dominical. Escola dominical começa de 9h30. Eu chegava de 9 horas e ficava orando até 9h30. Eu gostava de orar, eu orava. Glória a Deus, né? E aí, terminava a escola dominical, tinha dia que eu ia embora para casa, eu voltava para casa, né? Para comer aquele almoçozinho que voinha preparava com tanto carinho para mim,
Um feijãozinho, um arrozinho, um macarrãozinho, glória a Deus, uma galinhazinha guisada, aleluia, né? Com um pepinozinho, uma tomate, uma cebola, um coentro, eita glória a Jesus, aleluia, né? Aí eu ia para casa, aí depois eu voltava para a campanha evangelizadora, aí de 2 horas da tarde, campanha evangelizadora até as 4 da tarde, aí terminava, às vezes eu ia para casa, às vezes eu ficava, que era um culto de doutrina, era um culto que chamava culto de introdução, culto jovens. Quem é da Assembleia desde a minha época, não sei se hoje tem, mas quem era deve lembrar que tinha um culto de introdução, que era um culto feito pelos jovens, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19 horas. Aí eu ficava na igreja, né? Quando eu ficava da escola dominical para a campanha evangelizadora, de tarde eu ia para casa. Quando, às vezes, eu ficava... quando eu não ficava à tarde, não, mas sempre eu ia, depois da campanha evangelizadora, eu ia para casa, porque a gente na rua, no sol, na poeira e tal, eu tinha que ir para casa, tinha que tomar banho, para voltar cheiroso, arrumado, aleluia, glória a Deus, né? E vir para o culto. Sempre era assim. Mas quando eu ficava da escola dominical para a campanha evangelizadora, eu normalmente estabelecia um propósito, eu vou jejuar. Aí eu jejuava. Eu ia para a escola dominical em jejum e ficava até a campanha evangelizadora em jejum. Aí ia evangelizar em jejum, né? Aí era uma bênção, era muita unção, muito poder, muito milagre, Deus já usando o seu servo na palavra, na oração, era gostoso demais. O que eu estou falando para você, novo convertido, e serve para nós, claro, eu não tenho hoje essa rotina que eu tinha antes. Tá? E se você puder ter, amém, mas se não puder, não é obrigado. O que eu estou falando é de procurar ser dedicado. Procure ser dedicado. E se tem tempo, se está desempregado, se está de férias, dedique-se. Mas eu trabalho, eu estudo, nada impede de se dedicar à devoção. É importante se dedicar nesse começo de fé. Mas é só para esse começo de fé? Para quem já está antigo na fé, não precisa se dedicar, não. É necessário se dedicar para que o pavio que fumega não se apague. É necessário se dedicar para que não falte lenha no altar. É necessário se dedicar para que não falte azeite na candeia. Aleluia! É necessário se dedicar para que flua em nós o poder da superação diante das dificuldades que passam a ser maiores com a nossa maturidade espiritual. Passam a ser maiores com o tempo de crente que a gente está. Passam a ser maiores com a responsabilidade que a gente vai assumindo. É ou não? E para superar, tem que procurar estar cheio do Espírito Santo. E essas coisas ajudam-nos a estarmos cheios do Espírito Santo. Então não é uma palavra só para quem é novo convertido, essa palavra que Deus está trazendo. É até para avivar os que já estão esmorecendo na fé. Volta, é a palavra de Deus, ao primeiro amor. Aleluia. É a palavra de Deus nessa noite para nós. Amém? Volta ao primeiro amor. Aleluia. Porque não precisamos ficar na antiguidade. Não precisamos viver do passado. Eu não vivo, pastor Amaro Corrêa, não vivo do passado. Eu já disse diversas vezes que hoje eu estou mais aceso de que há 38 anos atrás, quando me converti a Jesus. No dia 28 de dezembro de 1985. Vai completar, de fato, 38 anos em dezembro deste ano. Não é? Mas eu estou mais aceso, claro, não estou com aquela dinâmica de antes, do começo, mas eu estou com a dinâmica para a minha realidade do momento. Provas que o pavio tem até fumegado, mas não tem se apagado. É prova que não tem faltado lenha no altar.
É prova que, pela misericórdia de Deus, ainda há azeite na candeia. É prova que eu tenho recebido de Deus o poder da superação. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda eu estava dizendo ao Senhor esses dias, em oração, chorando. O Senhor sabe, aleluia, que pode contar comigo, glória a Deus. O Senhor sabe que pode contar comigo. O irmão, ouvindo a ministração de quarta-feira passada, disse: pastor Amaro, gostaria que o senhor viesse dar assistência para nós num culto aqui, porque essa sua palavra, ela é muito importante, muito significativa. Tem uma expressão dele aqui que eu não vou achar agora. Tá? Eu disse: está certo, minha bênção. Eu estou só pedindo a Deus um bom tempo aí para poder chegar, por causa da coluna que está em crise direto. Isso é lá perto de onde o senhor mora, lá para o lado de Mostardinha. Um outro me pediu para fazer um culto lá para o lado da Zona Norte, lá na casa dele. Pastor Amaro, quero fazer culto aqui na minha casa. Só a família dele é mais 6 pessoas. Aí tem os colegas, os vizinhos, os conhecidos, parentes. Eu pensei em fazer esse culto aqui. A única pessoa que me veio ao coração foi você, Amaro. A gente é amigo, ele me chama de você, não tem problema. E ele falou as razões por que estava me chamando. Então, é Zona Sul, Zona Norte. Glória a Deus. E como os irmãos aqui já sabem, a partir do dia 30 eu estou fazendo celebração na Presidente Kennedy, número 483, né, a pedido da direção da Rádio Tamandaré. Então, quem é que está fazendo? Veja que são ocupações para as noites, né? Que aí a rotina aqui já anda apertada, né? Porque eu estudo de manhã e de tarde, ainda tem uma madrugada do Acorda Benção. São 6 programas de madrugada. A semana tem 7 dias, são 6 programas. E eu fico feliz com isso, sabe? Eu queria ser um povo para ter muitos tentáculos e poder atender a tudo. Porque o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão novo convertido, é: se dedique. Procure estar no culto. Ah, mas eu trabalho, mas eu estudo de manhã, de tarde, vai para o culto de noite. Ah, mas eu estudo de tarde, ou eu trabalho de tarde, estudo de noite, vá para um círculo de oração de manhã. Rapaz, mas pastor, igreja nunca endoidou ninguém. Tem as pessoas que dizem aí: fulano ficou doido tanto para a igreja, tanto ler Bíblia. Isso não existe. Não endoida, não. Endoida é maconha, que come o cérebro da pessoa. Droga, o crack, que acaba com tudo. Cachaça. Essa coisa que acaba com o cérebro da pessoa. Né? Então, leitura, seja ela secular e bíblica, e igreja não endoida ninguém, não. O que eu quero dizer a você é: se dedique. Talvez, hoje não usam muito a expressão não, mas antigamente se usava muito a expressão fanático. Fulano é fanático. Não é? Alienado. Mas é melhor ser assim por Jesus do que por qualquer outra pessoa ou coisa. Não é? Como tem gente aí fanático por agremiação futebolística, fanático por cantor, fanático por atores, fanático por atrizes, fanático por isso e aquilo outro. Vamos ser fanáticos, mas vamos ser fanáticos por Jesus. Aleluia. Ser fanático por Jesus está distante de ser alienado, apesar de algumas pessoas chamarem o fanático por Jesus de alienado. Ser assim por Jesus, não é dedicar-se a Ele com consciência, com conhecimento, com estrutura. Por isso que outra fala que eu dei da ministração passada é que, além de ser assíduo nos cultos da igreja, da denominação que você deve escolher, você lê a Bíblia em casa também. Lê a Bíblia em casa também. Não é? Mas para não estar repetindo o que eu falei a semana passada, quero dizer a você
Querido irmão, e a todos nós aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que já recebi uma palavra de Deus para mim aqui hoje, que é: volta ao primeiro amor. Quem recebeu essa palavra aí, dá glória a Deus. Não é? É dizer a você que tenha determinação, porque a vida cristã, pastor, eu me converti, né? Que é a dúvida que a gente levantou aqui na administração passada. E agora, o que é que eu vou fazer? A sua vida vai ser normal, como um cidadão, como uma cidadã, de estudar, de trabalhar, de ter que tomar banho, de ter que fazer suas necessidades fisiológicas, de ter que se alimentar, de pagar as contas, de ralar para pagar as contas. Você vai viver como qualquer ser humano. Só que existe agora uma outra dimensão na qual você faz parte. E esta dimensão, que é a dimensão espiritual, exige que você dedique-se ao Senhor. Uma coisa que me veio ao coração de falar nesta oportunidade é com relação às amizades. Tem gente que às vezes se converte e deixa de falar com os colegas. Não se deve deixar de falar com os colegas, não é? Mas também não pode estar nesse momento de novo convertido, manter aquela intensidade do convívio. Do convívio. Porque quando você não era convertido, qual era o lugar que você ia com os seus colegas ou com as suas colegas? Certamente eram lugares que não convêm ao cristão. Eram conversas que não convêm a um cristão. Então o ideal, a sugestão, é que você se afaste. Ah, fulano, tu tá mudado, tá diferente, deixou de falar. Não precisa deixar de falar com a pessoa, com os colegas. Tá? Não precisa tornar-se uma pessoa antipática. Mas é necessário que se afaste um pouco. Porque senão, por incrível que pareça, é mais fácil você voltar para o mundo do que ganhar o colega para Jesus. No começo da fé é complicado. Principalmente se você é a única pessoa que agora é crente dentro de casa. Meu Deus, como é difícil. Algumas pessoas raramente dizem: eu não tive dificuldade não quando eu me converti, apesar da minha família não ser convertida. Mas na maioria nós encontramos dificuldade. Ah, eu vou então sair de casa, deixar de falar com os parentes? Não. Tem pessoas que enfrentam problema dentro de casa e com os colegas na rua, porque, infelizmente, por falta de orientação, tornam-se uma pessoa antipática. É óbvio que uma coisa também a gente não pode deixar de falar, que quando a gente se converte, a gente quer que todo mundo se converta. Porque a experiência espiritual, ela é tão gostosa, ela é tão boa, ela é tão profunda, que se a gente pudesse, a gente batia nas pessoas para elas se entregar para Jesus. Não é verdade? Né? Se entregar para Jesus, rapaz. Eu não quero não. É o quê? Tome! Né? Porque a gente fica querendo que todo mundo se converta. E às vezes desse afã de querer que todo mundo agora seja crente, a gente acaba se tornando pessoas antipáticas. E não deve empurrar o pé no acelerador dessa maneira. Vá com calma. Procure ser sempre cortês, gentil, educado. Procure ser um bom parente, um bom vizinho, um bom colega. Procure, claro, você não deve estar rindo direto, mostrando os dentes das pessoas, até porque o mundo não é dentista, para você estar mostrando os dentes, né? Mas seja simpático, não custa nada passar pelas pessoas, boa tarde, boa noite, oi fulano, tudo bom, colega? Mas rapaz, porque os colegas que vão dar testemunho, fulano está diferente. Fulano não anda mais com a gente, não vive mais no meio da gente, mas não deixou de falar com a gente. Não deixou de ser uma pessoa legal. Ou, ao contrário, tornou-se uma pessoa legal. Está sabendo que alguém está precisando de uma coisa, de estar passando por uma dificuldade. Procure chegar junto, como amigo, como gente, e agora como cristão. Por quê?
Você é diferente. Você é nova criatura. Quando eu me converti, eu não tive essa orientação que eu estou dando aqui hoje. Mas, glória a Deus, os meus colegas nunca deixaram de falar comigo. Ainda hoje, eu tenho colegas da minha infância que ainda não são convertidos, infelizmente, mas a gente se fala, quando eu vou na rua onde eu me criei, graças a Deus, todos falam comigo. Até aqueles que a gente brigava, porque quando era moleque a gente brigava. Tinha a turma da Marinha dos Reis, era o pessoal da parte de cima e a parte de baixo. E aí a gente, quando jogava a bola, eram os meninos da parte de cima com da bola da parte de baixo. E quando brigava, era a patota de cima com a patota de baixo. O pau comia. Né? Mas hoje, né? E quando eu me converti, todinho tornou-se amigo de Amário Correia. Todinho tornou-se amigo. Porque eu sempre falava com todos. Todos falavam: irmão, vamos jogar uma bolinha? Eu digo: rapaz, dá não, sabe que agora eu não posso, né? Porque eu me converti numa igreja que eu não podia, na época, jogar bola. Né? Não podia. E eu acho que ainda não pode, não sei. Eu sei que eu perdi até a oportunidade de entrar, de ser atleta, porque eu estava para entrar na escolinha, né, de um time pernambucano, que eu não vou dizer que a fase dele agora está ruim. Se eu disser, vou passar vergonha aqui. Mas na época, eu digo: não, né, Felipe? Aí eu deixei eu não entrei nesse time porque eu me converti. Eu jogava no Vasco da Mangabeira, né? Eu era o camisa 10, oh, aleluia. Eu jogava uma bolinha, né? Aleluia. Mas aí me converti, aí na igreja que eu fazia parte não podia jogar bola. Mas eu nunca deixei de falar com os colegas. Eu glorifico a Deus que hoje também muitos deles são convertidos, são servos de Deus. Aleluia. Que bênção. Dedicar-se a Jesus é importante. Aí você fica focado, tem que estar focado em Jesus. Porque para se sustentar, se você não tiver essa direção, ficará muito difícil. Ficará muito difícil. Infelizmente, os discipulados que são feitos nas denominações não orientam as pessoas assim e às vezes colocam tanto fardo, tanto jugo sobre as pessoas que as pessoas, poxa, ser crente é muito difícil. Mas uma palavra que eu quero entregar aqui, antes de terminar, que recebi do Senhor e Ele está me lembrando aqui agora. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. É que não desista por nada. Não desista por nada. Porque quando a gente é novo convertido, dependendo da igreja que a gente fizer parte, porque deixa eu dizer uma coisa aqui, denominação não salva, mas influencia muito no nosso caráter cristão. Se você fizer parte, se você escolher uma igreja para congregar, e nessa igreja não ensina que você deve ser uma pessoa dedicada à oração, você não vai nem saber o que é isso. Vai nem saber o que é esse negócio de oração. E vai achar estranho quando vê um crente orando. Vai dizer: por que tu ora tanto? Vai dizer que ele ora muito. Porque para você não foi educado a estar orando. Eu sou da época que se orava e muito. Por isso que eu costumo dizer que já não se faz mais crentes hoje como antigamente. A maioria dos convertidos hoje não querem orar como a gente orava antigamente. Não é? Não quer ser crente como... Eu sou crente como antigamente ainda. Louvado seja Deus. Então, vejam só. Denominação não salva, mas influencia na formação do caráter cristão. Se você não se junta com uma turma na igreja que você faz parte, que procura conhecer a palavra de Deus, Bíblia, sabe quando é que você vai evoluir biblicamente? Nunca. E você precisa evoluir biblicamente. Eu fazia parte de um grupo de mocidade que os meninos, tudo mais velho que eu, era o caçula da turma. Mas os assuntos do menino era a Bíblia. Era a Bíblia. Quando a gente se reunia para conversar, era a Bíblia. E eu ali, novo convertido, pertinho, só aprendendo. Só aprendendo. E lendo a minha Bíblia em casa. E frequentando a escola dominical. E indo para o culto de doutrina. E nos estudos bíblicos, eu fazia a pergunta. Uma coisa que não era comum nas Assembleias de Deus na época, eu fazia a pergunta.
Aí, quando a resposta era dada que eu não me satisfazia, tinha um menino que era mais entendido. Aí, Amar, é assim, assim, assim. Como uma vez eu perguntei, eu já tinha um bigodezinho, um ralinho, mas aí começou a aparecer os pelinhos. Eu me converti com 15 anos de idade, comecei a ficar barbudozinho e deixei, porque eu me acho bonito de barba. Eu sou feio, sem barba eu sou horrível. Eu me acho mais bonitinho de barba, Felipe. Você tá bem, tá, obrigado. E ela assim ficou charmosa, não foi? Glória a Deus, né? Aí eu comecei a gostar da barba. Aí o pessoal olhava assim para mim, meio que atravessado, tira essa barba. É pecado andar de barba? Na denominação que fazia parte, não podia usar a barba, não. O bigode podia. Não podia usar bigode na Deus é Amor. Não sei se ainda é proibido. Na Deus é Amor não podia nem usar bigode. Aí, e o pessoal, não, porque não pode, porque se é pecado usar barba. Ficava me perguntando, é pecado usar barba? E por que Deus então deixou que a barba cresça da gente? Se fosse pecado, Deus... Não, barba não cresce, fica careca, né? Aí uma vez eu perguntei ao... O pessoal estava me perturbando tanto a cabeça que eu perguntei ao... Que tinha escola animada na época, tinha escola animada, e os aniversários da campanha evangelizadora tinha uns estudos no domingo de tarde que emendava com o culto da noite. Era uma bênção, meu Deus, era uma coisa gloriosa. Não sei se a Assembleia de Deus continua essa mesma igreja, mas era uma bênção há 38 anos atrás, né? Aí eu perguntava ao irmão pregador lá, é pecado usar barba? Aí ele deu uma resposta que eu ainda me lembro. Ele disse, meu jovem, veja só, a barba, foi a resposta dele, ela fez parte de um movimento chamado os anarquistas, e não convém para o cristão usar barba, senão ele vai se identificar como um anarquista. Uma resposta que, bem, para não contrariar, aí é onde eu quero bater nessa tecla também, a denominação que eu fazia parte, eu me sujeitei à norma. Aí eu passei Na época era uma gilete que tinha, que a gente botava a gilete num negócio assim, afiado, e passava na bochecha. Né? Uma sugestão que eu quero dar a você, novo convertido. Você é novo convertido, você está começando agora. Não adianta você querer peitar a direção da igreja, o dirigente da igreja, o pastor, o presbítero. Não, porque a Bíblia diz assim, não. Você é novo convertido, está fazendo parte de uma igreja, de uma denominação que você escolheu, vai lendo a Bíblia, procurando ser crente como diz a Bíblia, mas a princípio, que você não está podendo ainda andar com as suas próprias pernas, não significa que depois você venha se rebelar, mas se sujeite às normas da igreja que você está fazendo parte. Se você procurou uma igreja batista, se sujeite às normas. Procure ser um crente ideal, que transcende, de repente, a maioria. Mas se ela tem umas normas, tem igreja que tem norma que não pode nem dar glória a Deus no culto. Aí você dá glória mais baixinho dentro de você, na sua cabeça. Um exemplo. Né? Tem igreja que você não pode usar uma calça comprida, irmã. Aí você não vai de calça comprida para não contrariar as normas. Tem igreja que não pode, irmão, cortar o cabelo. Você não corta o cabelo. E tem denominação que você não pode bater palma. Aí você não bate palma, irmão. Não é? É sujeitar-se às normas. Entendendo que o que é pecado e o que não é pecado, quem diz é a palavra de Deus. Não é? Se sujeita às normas ali. Não é? Aí depois que você tiver maduro na fé, conhecido de Bíblia, aí você escolhe se continua naquela denominação ou se parte para outra por coisas que de repente você gosta de fazer e de usar, mas que naquele grupo não permite, porque senão você vai se tornar a ovelha negra do grupo, vai se tornar uma pessoa não grata, vai ser você vai ser uma pessoa não bem-vinda ao ambiente, e outra coisa, vai estar sofrendo como eu diria, retaliações, né? Porque vão estar olhando para você com um olhar do tipo, você está errado. E você diz, não, mas eu não estou errado. Então você, depois que tiver já assim, tipo, consciente, que é importante adquirir essa consciência de que nada nem ninguém
vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quando você adquirir essa consciência, você vai perceber que de repente nem precisa ter que estar firme numa denominação para poder ser crente. Vê que coisa. Você vai entender que precisa congregar, que precisa estar na ceia, que precisa fazer parte de um grupo, mas vai entender que não depende disso para estar servindo a Jesus. Tem pessoas que não evoluíram biblicamente nem espiritualmente, que quando elas inclusive se mudam de endereço, deixam Jesus, porque dizem que lá onde elas foram morar não tinha da mesma igreja que ela fazia parte. Vê que falta de maturidade. Essa pessoa não evoluiu, ela não amadureceu, ela não foi bem discipulada, ao ponto dela só achar que deveria ou poderia ser crente naquela denominação que ela fazia parte, onde ela morava. Aí mudou de endereço, aqui não tem igreja igual a que eu fazia parte onde eu morava, vai para o mundo. Meu Deus, tem outras denominações evangélicas, e mesmo que não tiver, você faz da sua casa um ponto de pregação, aleluia. Você torna-se um agente missionário. Poxa, não tem igreja aqui nessa rua. Aí você olha, anda o quarteirão, não tem uma igreja aqui por perto. Meu Deus do céu. Entre em contato com os irmãos de onde tu era. Ah, mas eu estou em outro estado. Qual o problema? Qual o problema? Ah, pastor, o senhor está falando aí para quem mudou de endereço, de cidade, de estado. Mas estou em outro país. Oxa, é que é bom mesmo, meu filho. Jesus te levou para ir para tu ser um missionário, aleluia. Tem que se estruturar espiritualmente. Essa é a palavra que eu quero dar para você aqui nessa segunda parte do beabá da fé. Procure se estruturar espiritualmente. Olha, não deixe Jesus por nada. Por maior que sejam as lutas, as dificuldades que você encontrar no caminho, você novo convertido, não deixe Jesus por nada. Mesmo que você não possa estar nos cultos todo dia, o dia todo, mas quando puder, vá. E em casa, procure fazer a sua devoção, louvar Jesus, ler a Bíblia e orar. Eu em casa, eu lia 20 capítulos da Bíblia na época. Eu louvava, meu Deus, um bocadinho da harpa antes de dormir. Lia a Bíblia. Orava meia hora, uma hora, dependendo do tempo da disposição, eu orava um bocado. Tinha dias que eu ia orar para dormir, eu perdi o sono, porque eu mergulhava na oração, era tão bom que eu perdi o sono. Como já teve momentos de eu dormir de joelho e me acordar em cima da cama. Eu digo, foi o anjo que me botou, aleluia. Teve uma vez que eu fui dormir de joelho, eu fui orar, eu me lembro que eu dormi de joelho. Mas lembra que dormi de joelho, eu peguei no sono. Porque eu não me lembro como foi que eu subi em cima da cama. Foi dormindo mesmo, aleluia. Então, procura se estruturar espiritualmente. Mas essa palavra é só para quem é novo convertido, irmão? Não, é para quem já está há algum tempo na fé. Procure se estruturar. Tem muita gente de muito tempo de crente e ainda não está estruturada. Eu me lembro que nessa minha assiduidade na igreja onde eu fazia parte, de culto e pregação no sábado à noite, depois vigília, depois escola dominical, campanha evangelizadora, culto de introdução e culto à noite. No culto à noite eu não ficava quieto, não. Eu já depois de novo convertido, batizado nas águas, eu me batizei com 6 meses de convertido, eu me batizei nas águas. Aí na época não tinha esse negócio de discipulado na Assembleia de Deus, né? Mas era necessário ter as testemunhas, as pessoas que fizessem referência do meu comportamento. Aí quando eu me batizei nas águas, que era a condição para poder fazer parte dos órgãos, né? Aí eu cantava no coral adulto, cantava no coral juvenil, cantava na mocidade e tocava no conjunto. Aí vamos ouvir o coral, aí eu estou na mocidade, né? Meu grupo lá, os jovens, vamos ouvir o coral. Aí eu saía, que aí ficava do outro lado da bancada, eu ia para a bancada do coral.
Vamos ouvir o coral juvenil. Eu acho que o dirigente fazia a propósito para ver, né? Aí vamos ouvir o coral juvenil. Aí eu ia para minha parte, que eu era do baixo, né? Aí eu ia, me organizava para os colegas do lado do baixo. Vamos ouvir o conjunto. Aí eu ia para trás, que é onde ficava a guitarra. Aqueles transformador, é amplificador de válvula, Felipe. Giannini. A guitarra era cada choque, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o conjunto, né? Que eu aprendi guitarra só para ajudar o conjunto. Hoje ele é presbítero, Joseval Serafim, foi quem me ensinou. Eu aprendi rapidinho, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, com violão emprestado, tendo só 2 horas de aula. E foram só 4 sábados. Eu aprendi essas notas e daí eu arranho, eu não sei tocar, por isso que eu digo que eu não sei tocar, porque eu só arranho, mas foi um professor excelente, Joseval. Aí eu me lembro, vamos ver a mocidade. Aí eu ia de novo pro grupo. Opa. Aí eu me lembro que alguém disse assim, dentro da igreja, a gente escuta um bocado de coisa, novo convertido. Só podia ser nego. Isso hoje é um processo, é um crime. Porque o pessoal diz que todo nego é amostrado, né? Aí a pessoa pensava, já diz, meu Deus, é processo, cuidado não. Isso da época, né, faz tempo, não era, né, não tinha esse negócio de racismo, de preconceito, né? Aí eu escutei, eu sei quem foi que disse, né? Aí, ou seja, a pessoa quis me chamar o quê? De amostrado. Eu me lembro que teve uma pessoa, que eu não vou dizer o nível de parentesco dessa outra pessoa, porque senão eu vou denunciar aqui, os colegas de repente vai assistir o vídeo, né? Aí a outra pessoa disse assim a mim, Amaro, tu parece barato de igreja, só quer estar na igreja. Barato de igreja. Você fica muito na igreja, né? Barato de igreja. Eu digo, barato de igreja. Eu fiquei procurando saber o que era barato de igreja, porque eu nunca tinha visto barata na igreja que eu fazia parte. A igreja era limpa, a igreja era organizada, né? Mas tudo bem, para mim aquilo foi um elogio. Aleluia. Né? Eu fiquei sem entender, mas para mim foi um elogio, aleluia. Porque eu era assíduo em todos os cultos. Eu era assíduo em todos os cultos. Né? Era baratinha mesmo. Ia só para casa, era de casa para a igreja, da igreja para casa. Eu estudava, quando eu trabalhava, eu chegava cansado, ia para a igreja. Quando eu estudava, chegava cansado, ia para a igreja. Eu estudava de tarde, de manhã tinha a segunda oração. Eu estava na igreja na sexta-feira, a segunda oração. Aí ia para casa, tomava banho, escola. Quando eu chegava, culto de doutrina. Eu precisava me estruturar espiritualmente. Precisava me estruturar. E olhe que eu não recebi nenhuma orientação para isso na época. Ao contrário, eu me tornava uma pessoa, de repente, sei lá, tem gente que se incomodava comigo. Né? E a minha oração em casa era, chega a me emociono quando me lembro disso. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero ser uma bênção. Faz de mim uma bênção, aleluia. Faz de mim uma bênção. Louvado seja Deus. Eu não sei se eu sou essa bênção hoje, mas hoje eu devo muito a essa estruturação nos começos da minha fé, e foram 5 anos assim. Enquanto eu congreguei ali em Mangabeira, a minha vida era essa, de dedicação. Aí com 5 anos de convertido, eu fui para o seminário teológico, e aí já foi tomando outros rumos, outros ares, e pela misericórdia de Deus, o pastor Amaro Correia que vocês têm hoje é devido a esses 5 anos atrás. Aliás, a esses 33 anos atrás. Os primeiros 5 anos de fé foram intensos. Procure viver Jesus com intensidade. Procure viver Jesus com intensidade. Porque o que vem não é fácil. O inimigo, ele faz de tudo para arrancar a gente. E olhe, irmãos, que não é fácil se manter. Tive meus tropeços, tive minhas quedas, mas pela misericórdia de Deus eu estou de pé. Pela misericórdia de Deus
E foram tropeços e quedas que, graças a Deus, não demorei a me levantar, não. Me levantei logo, porque tinha uma estrutura. Se não tivesse, tinha ficado prostrado, com a cara quebrada no chão, e o diabo rindo da minha cara, porque o que o diabo mais quer é estar rindo da tua cara. Quem gosta de ver você passando vergonha, desmoralizado na sarjeta, é o diabo. Quem quer ver você desmoralizado, é o diabo. Quem quer ver você mendigando pão é o diabo. Quem quer ver você distante de Jesus é o inimigo para se aproximar da sua vida e destruir. Esse é o papel dele. Procure se estruturar. Você novo e velho convertido. Porque quando a gente menos espera, a gente passa por coisas que nunca pensou passar na vida. E se não tiver estruturado, é como a casa que foi edificada sobre areia. É o vento, são os rios, contra e grande é o desabamento. Mas se você se estruturar na palavra, em Jesus, na oração, na devoção, aleluia, você até sente o impacto, sabe? Você sente até o abalo, aleluia, mas não cai. É como pé de coco na beira de praia, a tempestade dá, ele arreia todinho, mas permanece em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Se estruture para permanecer em pé.